Vamos colocar várias bombas aqui para explodir depois do concílio. E é justamente isso que está acontecendo. Colocou o documento em sua mesa e assinou. 4 dias depois, o cardeal morreu. E os revolucionários conseguiram com que o seu esquema fosse aprovado e submetido ao Concílio Vaticano II. Quem foi o principal nome por trás de elaborar esse esquema? Monsenhor Annibale Bonini. Qual vai ser o chamado método Bonini? Ele mesmo fala e que as propostas devem ser formuladas de tal maneira que muito seja dito sem parecer dizer nada. Que muitas coisas sejam ditas em, atenção para a palavra, embrião. E assim deixem a porta aberta para deduções e aplicações pós-conciliares legítimas e possíveis. Ele vai montar uma pesquisa com 12 questões a serem submetidas ao seu grupo. Quais são as questões? Sobre a missa, revisá-la completamente ou em partes. Com celebração, ofício divino, sacramentos, calendário litúrgico, língua latina, participação dos fiéis na liturgia. De novo, a participação ativa. Adaptação da liturgia a diferentes povos. Olha o germen da missa afro aí. Vestimentos e itens litúrgicos, música sacra e arte sacra. Então, quando chega o draft final, na mesa do cardeal Cicognani, ele fica tão espantado com as bombas litúrgicas que o Monsenhor Annibale Bonini tinha colocado ali, que ele não quer assinar. E aí, outro membro perito dessa comissão do Monsenhor Annibale Bonini vai dizer que o velho cardeal estava quase em lágrimas enquanto balançava o documento e dizia: eles querem que eu assine isso, mas eu não sei se eu quero. Então o cardeal colocou o documento em sua mesa, pegou uma caneta e assinou. 4 dias depois, o cardeal morreu. Então, Monsenhor Annibale Bonini e os revolucionários conseguiram com que o seu esquema fosse aprovado e submetido ao Concílio Vaticano II. Só que tem um problema aí. A reação da Cúria Romana foi tão violenta que ele caiu no ostracismo. Ele ficou de fora de toda a discussão do documento preparatório que ele daria a Sacrosanto Concilium, porque aí também teve grupos analisanos, comissões conciliares, e perdeu a sua cátedra de professor. E quem foi um dos principais defensores para tentar reabilitar o Monsenhor Annibale Bonini? O cardeal Montini, aquele que viria a se tornar o Papa Paulo VI. Ele cria um grupo independente, que vai ser chamado de Concilium, e coloca quem como secretário do Concilium? Monsenhor Annibale Bonini. Olha ele aqui de novo. Então vejam como a revolução aqui ela tá conseguindo avançar ao longo do tempo. Porque o Monsenhor Annibale Bonini, ele faz o esquema mais progressista. Esse esquema mais progressista é o único que sobrevive ao concílio, que vai ser aprovado sem alterações substanciais e vai virar Sacrosanto Concilium. E depois, o Papa Paulo VI criou o grupo, que é justamente o que o Bonini disse que deveria acontecer antes do concílio. Vamos colocar várias bombas aqui para explodir depois do concílio. E é justamente isso que está acontecendo. O principal responsável no Brasil vai ser o ultraprogressista Dom Clemente Snardia. Dom Clemente Snardia, ele vai ser o Monsenhor Annibale Bonini do Brasil, o homem responsável por implementar a revolução litúrgica no Brasil, apoiada pela CNBB. Surgiu até na Europa um cisma do Monsenhor Lefebvre, que se estendeu ao Brasil. No Brasil agora parece que foi extinto, mas eu não acredito que culturalmente não está extinto. A renovação conciliar é aquilo que está em jogo. Esperemos que a Igreja tenha a coragem de manter e de desenvolver a linha do Concílio Ecumênico Vaticano II. Desenvolvam o que já está na Sacrosanto Concilium, mas não fiquem presos a palavras, não fiquem presos a uma letra, mas desenvolvam para chegarmos a um crescimento da vida litúrgica. Então, a partir do momento que a gente entende essas coisas, a gente precisa fazer a opção pela tradição. Então, eu deixei aqui 3 coisas que vocês podem fazer para estudar mais. Assistir a minha aula, porque só a missa tradicional pode salvar a civilização ocidental. Assistir ao documentário em 3 partes do Mass of the Ages, com legendas em português. E ler o livro 1962, A Revolução na Igreja, que está em nosso QR Code.